compartilhar com você uma palavra, né? Hoje eu estava de manhã em casa, eu não vim, minha mãe comeu alguma coisa que não fez muito bem a ela, eu fiquei preocupada de deixar ela em casa sozinha, eu fiquei com ela. Mas ela está bem, está ali sentadinha ali, já, graças a Deus, não foi nada demais. Uma coisa que ela comeu, acho que foi um leite lá, meio doido lá, que eu botei na comida, que coroa, tadinha da minha mãe, mas ela está bem. E aí, a Jéssica estava pregando e ele estava falando sobre Gideão, né? E Deus começou já, na verdade, há um tempo atrás. Eu estava pensando na vida um pouco de Gideão, já preguei sobre Gideão aqui na igreja. E esses dias, ano passado, eu estava pensando na vida dele e eu comecei a enxergar também um pouco de Gideão de um jeito diferente. Porque a gente sempre foca muito no medo de Gideão, né? E quantos de nós, quando estamos aqui, não olhamos e não falamos que Gideão era um homem medroso, né? Que ele era um homem que tinha medo. Mas é muito interessante, porque hoje eu fiquei pensando que até um homem com medo, quando ele se coloca, né, na presença de Deus, Deus usa. E como que nós somos presos por conta de histórias, por conta de coisas que vivemos na nossa vida em algum momento. Como que essas coisas nos prendem e nos impedem de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 6. Eu queria ler esse texto com você. Pensa numa situação ruim. Essa aqui era uma situação ruim. Mas assim, é tão impressionante como Deus, Ele tem saídas. Como Deus tem caminhos. Eu sempre fico muito impressionada com o governo de Deus, com a soberania de Deus. Assim, o fato dele ser soberano, mesmo diante de situações difíceis. Esse texto diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, veja bem, sempre que os israelitas faziam suas plantações, e aí eu vou parafrasear aqui, sempre que eles faziam seus projetos, sempre que eles tinham as suas ideias, sempre que eles se movimentavam, sempre que eles pensavam em fazer alguma coisa, ou se movimentavam para fazer alguma coisa, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Então, todo o planejamento, tudo aquilo que eles tentavam fazer, os midianitas vinham e interrompiam os seus projetos, interrompiam o seu caminhar, o seu avançar. Eles, de alguma forma, eles entravam e eles paralisavam aquilo que estava sendo feito. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Então eles eliminavam as possibilidades. Eles subiam, trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível
terra para devastá-la por causa de Midian. E Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Esse texto começa dizendo, fica com ele aberto, que Israel tinha feito que era mal ao Senhor. E aí, todas essas coisas vieram sobre Israel. Mas a coisa ficou tão feia, mas tão feia, que por fim eles clamaram o socorro do Senhor. E o versículo 7 diz o seguinte: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus, tu estás neste lugar, e nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor possa nos fazer compreender e entender, que o Senhor possa nos ajudar a traduzir, a falar, a expor tudo aquilo que está no teu coração nessa noite para nós. Eu creio que o Senhor tem algo para a nossa vida nessa noite, nesse lugar. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, em nome de Jesus. E o versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Depois nós vamos seguir lendo. Mas agora eu quero te falar algo. Eu sempre olhei para esse fato de Gideão, e já preguei também sobre isso, de Gideão estar no lugar errado, malhando trigo. Porque esse texto diz que esse lugar, esse tanque era de prensar uvas. E eu sempre falei assim, eu falei para Gerson, quando ele chegou em casa, eu falei: Gerson, eu acho que hoje eu queria compartilhar uma outra visão sobre Gideão. E porque a gente sempre, já falei isso várias vezes, já pensei e em algum aspecto ele realmente estava. Mas de um tempo, assim, às vezes veio as coisas na mente da gente, né? E assim, Gideão, ele estava, né, malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. E o que eu comecei a pensar? Na verdade, assim, Gideão estava debaixo de uma estratégia. Ele teve uma ideia. Porque eu acho que ele deve ter pensado assim: se eu for para lá e levar o trigo para lá, né, ninguém vai pensar que eu estou ali tratando o trigo. Ninguém vai pensar que eu estou ali. Então, assim, eu começo a olhar para Gideão como alguém que estava buscando uma solução, como alguém que estava buscando uma saída diante de um quadro como esse que nós lemos, tão difícil. Era um quadro devastador. Quando os midianitas entravam, era terrível. Eles destruíam tudo, como o texto diz. E eu olho para Gideão hoje
desafiador, tão, que impossibilitava tanto, porque arrancavam seus recursos, matavam seus animais. Mas Gideão, ele, de certa forma, não se conformou. Ele buscou uma estratégia, ele buscou uma saída. Ele olhou para aquela situação e ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, mesmo diante dessa situação, porque se eu não fizer nada, eu vou morrer de fome. Se eu não der um jeito, se eu não criar um meio, uma maneira, um modo, eu vou sucumbir diante disso, porque eles destruíam tudo. Mas Gideão, ele foi um cara que ele teve uma estratégia, ele teve uma ideia. E hoje, é engraçado que eu vim, engraçado o modo de dizer, mas assim, eu não sei. Mas assim, você fique atento, porque eu acho que hoje tem ideias para serem liberadas nesse lugar. Tem estratégias para serem liberadas nesse lugar. E eu estava ali ouvindo o pastor Paulo orar, Cristiano quando orou por mim, e eu fiquei ouvindo as pessoas. E quando o pastor Paulo começou a orar, eu falei, eu estendi as minhas mãos e eu falei: Deus, eu quero, traz essa oração sobre a minha vida. Sabe, porque a gente precisa perceber que há esquemas de Deus nesses tempos, nesses dias. Na verdade, eu acho que sempre houve. Porque quando você pensa em José, desafios tremendos diante daquele cara. Foi vendido pelos seus irmãos. Ele ia ser assassinado, mas eles foram bonzinhos e venderam. Então, quando você pensa que, veja bem, pensa bem o que é o seu irmão, sangue do seu sangue, pegar você e simplesmente planejar a sua morte, mas de repente, não, morrer não, porque vai ser demais, eu vou te vender, eu vou mandar você para uma terra onde você vai ser escravo. E ele pega José e envia para aquela terra. E José vai para aquele lugar, ele fica ali naquele lugar, e o primeiro lugar onde José vai parar é na casa de Potifar. José foi o melhor escravo que aquele homem teve, porque José tinha ideias, ele tinha uma visão. Então eu vou ser o melhor, eu vou fazer o melhor que eu puder. E ali depois acontece aquela situação, a mulher de Potifar tenta seduzir, mas José resiste, mas ela, indignada com a rejeição, ela levanta-se e fala contra José. E José vai parar numa prisão. E ele fica preso. Mas dentro daquela prisão, ele se tornou o melhor administrador que aquela prisão já teve. Ele cuidou daquele lugar, ele era um preso, ele era um encarcerado, ele era igual aos outros na condição, mas na postura ele se diferenciava. Sabe por que José foi o segundo do Egito? Porque ele se comportou dessa forma nessas duas adversidades. Porque ele entendia algo, ele percebia algo. E ele não esperava as coisas mudarem para criar a oportunidade. Ele criava a oportunidade para que as coisas mudassem. E eu tenho pensado muito nesses dias a respeito dessas coisas. Porque às vezes nós nos lamentamos, nós falamos e nós pegamos algumas dores, não que elas não sejam dores, porque todas essas coisas que nós estamos falando eram dores, eram fatos, eram verdadeiros, eram verídicos, e nada do que você viveu e eu viveu é mentira. Vivemos, é real, é verdadeiro.
mas às vezes nós pegamos algumas coisas, nutrimos essas coisas, guardamos essas coisas e às vezes nós usamos essas coisas para que elas possam nos ajudar de certa forma a nos mantermos nos lugares nos quais nós estamos. Hoje eu estava ali e eu lembrei de uma história. Um dia eu fui fazer uma visita, isso há bastante tempo. Eu estava com um grupo. Nós fomos visitar uma pessoa que estava com um problema. Ela tinha sofrido um problema no seu relacionamento conjugal. E quando nós chegamos lá, começamos a conversar, aquela mulher, ela começou a falar, e ela começou a falar, e ela começou a falar, e ela começou a ser dura, e ela começou a dizer um monte de coisas. E tinha uma pessoa no grupo que estava com a gente, que tinha vivido uma situação, ela tinha sido, é porque essa mulher começou a ofender, né, uma mulher que havia se envolvido com o marido dela. E essa irmã que estava conosco tinha tido um histórico para trás. Era uma mulher regenerada, mas alguém que tinha tido uma história. E quando ela começou a ouvir aquela mulher falar e falar e falar, ela se levantou. Né? E Deus teve que nos dar ali muita sabedoria para que a gente, porque quando ela começou a se levantar, o Espírito de Deus logo veio comigo, porque na verdade, aquela mulher, naquele momento eu percebi que aquela mulher, ela tinha vivido uma experiência de traição na vida dela. Ela não falou, mas ela começou a agredir, antes mesmo de falar qualquer coisa. E quando eu percebi aquilo, que eu comecei a falar, sabe, eu cortei aquela irmã, porque aquela irmã, ela começou a se, sabe, defender naquele momento, a se colocar de uma forma agressiva também. E ali, quando eu comecei a falar, eu olhei para aquela mulher, eu comecei a falar para ela o que estava por trás. E quando eu perguntei para ela, você já viveu uma história assim? Você já viveu? E aí ela começou a chorar, e ela começou a colocar para fora toda aquela dor que estava nela. E às vezes a gente não consegue compreender, não consegue entender o porquê de algumas coisas. Mas quando nós vamos nos aproximando, quando nós vamos chegando perto, quando nós vamos acessando lugares, quando nós vamos entrando em determinados aspectos das vidas das pessoas, nós começamos a entender e a compreender. A gente entende a dor, a gente entende o sofrimento, a gente entende a angústia, mas eu quero dizer para alguns de nós nessa noite, nesse lugar, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito a você, eu creio que hoje chegou um tempo na nossa vida, chegou um momento da nossa vida, sabe, que ainda que as suas histórias e tudo que você viveu e tudo seja fato, seja real, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, mesmo assim, mesmo você tendo vivido tudo isso, é um tempo hoje que nós precisamos nos levantar, nós precisamos encontrar a estratégia, nós precisamos encontrar uma maneira de mesmo diante de quadros tão devastadores, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos fazer algo para que de alguma forma isso possa mudar. E o que me chama a atenção nessa história de Gideão eu quero te perguntar nessa noite, eu tenho me feito essa pergunta, por que tinham tantas pessoas ali, mas por que Deus se apresentou, Cristiano, a Gideão? Por que Deus, sabe, no meio de tantas pessoas, Deus virou
dúvida. Por que que Deus não falou com uma outra pessoa, mas falou com Gideão? Falou com Gideão, sabe por quê? Porque Gideão, de alguma forma, ele estava se movimentando. Ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava criando a possibilidade de mudança. Ele estava se mexendo. José, ele foi lá ser quem ele era. Ele chegou naquele lugar. Ele virou o segundo do Egito. Não foi porque ele foi um dia, sabe? Enquanto ele estava ali naquela prisão e se colocando e sendo, quando ele era escravo, sabe, ele estava ali, aquilo estava sendo gerado. Quando você se movimenta, Manu, quando você se movimenta, quando você sai da sua casa, quando você entra naquele ônibus, quando você enfrenta o que você enfrenta, sabe, você está se movimentando, mas um dia vai abrir uma oportunidade extraordinária para você, e aí alguém vai dizer assim, mas como? Sabe quando que a oportunidade foi gerada? Foi quando você saiu da sua casa, você entrou dentro daquele ônibus, você enfrentou tudo que você tinha que enfrentar. Então as oportunidades, elas vão sendo geradas. O nosso problema é que nós somos imediatistas e nós queremos o agora. Nós queremos para ontem. Embora eu sei que alguns de nós aqui já estamos aguardando há algum tempo. Por isso que eu creio que hoje há uma atmosfera de ideias, de oportunidades. E quando eu comecei a olhar para Gideão, eu comecei a ver Gideão de uma forma um pouco diferente. Eu não sei como, mas Deus olhava para Gideão e eu enxergava Gideão de um jeito diferente. E eu quero dizer para muitos de nós nessa noite, Jonas, Wagner, Marcos, né? Conceição e tantos nós, todos nós que estamos aqui, Deus, ele tem uma visão a nosso respeito que às vezes é muito superior à que nós temos. E Deus via Gideão como um poderoso guerreiro. Embora, veja bem, ele estivesse malhando o trigo no lugar da uva. Mas eu comecei a perceber, e a gente vai percebendo que isso é uma estratégia. E que isso é uma estratégia espiritual. Isso é uma estratégia. E assim, Deus olhar para aquele cara que estava ali mexendo num trigo, e olhar para ele e enxergar nele um poderoso guerreiro. E ele fala no versículo 13, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, ele vai tecer aqui uma lamúria. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Gente, é igualzinha a gente, né? A gente fica nesse negócio. Onde estão todas as suas maravilhas? Aí a gente fica assim, mas Deus, o Senhor me prometeu. E suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha aí no versículo 14, olha o que Deus fala para ele. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando?
Então Deus, mais uma vez, e veja bem, às vezes se não é assim conosco, nós falamos, nós lamuriamos, nós às vezes, Deus, mas logo eu, e Deus dá uma palavra profética, Deus te enche o coração, Deus fala contigo, é você mesmo, eu não estou esperando outra pessoa, é você mesmo que eu vou usar, é com você mesmo que eu estou falando, sabe, é a você que eu estou enviando, é a você que eu estou capacitando. E Deus às vezes vai falando isso conosco, embora às vezes os nossos sentimentos digam o contrário acerca de nós. Às vezes nós nos olhamos e nós, como Gideão, nós olhamos quando Deus fala, para ele que ele era um poderoso guerreiro, ele deve ter procurado para ver se não tinha alguém do lado dele. Mas Deus estava falando com Gideão. Deus estava falando com ele. Deus estava dizendo para ele que era através dele que o povo ia ser liberto. A vitória ia vir através da vida de Gideão. Senhor, no capítulo 15, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei qual a visão que você tem de você, mas a visão de Gideão era bem comprometida. E o versículo 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então, nessa noite, eu quero te falar algumas coisas. Existem coisas que estão para acontecer, existem coisas que Deus está para fazer, que Deus vai buscar aqueles que de alguma forma estão se mexendo. Existem coisas que estão para ser liberadas, para serem liberadas, e Deus vai procurar aqueles que estão se mexendo. Deus vai procurar aqueles que de alguma forma estão inconformados. Porque não é quando você se acomoda que as coisas acontecem, mas é quando há uma inconformação. Quando você se inconforma, quando você não é tão resignado, porque muita resignação é preguiça, muita resignação é falta de disposição, muita resignação é falta de atitude.
ficar aí? Você fica aí, eu não estou dizendo que você tem que ficar. Mas por quê? Porque ela tem uma boa fluência no idioma. Mas isso custou. Muitas das vezes o salário inteiro do professor Gerson de Albuquerque Santos. Tirava limpinho, pagava o curso. Ficava com o bolso duro. Sabe? Mas você está se movimentando. Isso é um movimento. Isso é um movimento para mudar a tua história, para mudar a história da tua família, para mudar a tua descendência. Para que alguma coisa possa vir sobre você. É Deus na tentativa de corrigir a nossa visão. Eu quero te dizer uma coisa hoje com muito respeito. A igreja brasileira, mas a igreja brasileira errou muito. Porque a igreja acomodou muitos crentes, muitos de nós, inclusive a mim. Porque foi nos falado coisas, disseram coisas pra gente, que tudo se resolve com o espiritual. O espiritual é parte de algo. O espiritual é parte de algo. Se Gideão não organiza as pessoas, se ele não submete aquelas pessoas que estavam sendo convidadas para a guerra junto com ele ao processo, se Gideão não dá ali os passos, se Gideão não observa, se ele não vê o comportamento daquelas pessoas, como que elas, se ele não reconhece como elas estavam, ele teria fracassado, ele teria errado. E nós somos às vezes assim. Nós às vezes fazemos dessa forma. Nós não atentamos. Nós não percebemos que algumas coisas, elas estão ali exatamente para forjar em cada um de nós aquilo que nós precisamos. É para mexer com a nossa vida, para nos levar a uma postura
que você corra a carreira a qual Ele está propondo para você e para mim. É uma igreja que é ativa, não é uma igreja que é ativada, é uma igreja que é ativa, porque a gente vive em busca de ativação. Isso hoje mexe comigo. Nós estamos em busca de ativação, enquanto Deus está querendo usar a tua vida para ativar o ambiente onde você está. E a gente não percebe. E nós começamos a filosofar, nós começamos a pensar um monte de coisa. É loucura daqui, é loucura dali. E nós vamos, e nada disso muda nada. Nada disso estabelece nada. Porque o que estabelece, eu já pensei na pastora Ana Paula. Toda honra e toda glória no nome do Senhor Jesus, tá? No nome de Jesus, tá, pastora? Mas assim, estava vendo lá a movimentação no grupo das crianças, reunião, e faz cafezinho, um monte de foto e bolo e não sei o que. Eu falei, graças a Deus que não estava na igreja, que eu não estou podendo nem comer essas coisas. Mas assim, um monte de coisa gostosa e tal, não sei o que. Eu fiquei olhando para aquilo ali, mas sabe o que é isso? Isso é um movimento. Isso é uma atitude. Isso é porque ela quer algo. Isso é porque ela está forjando algo, é porque ela está gerando algo. Porque, e tem trabalho, é trabalho. Eu vejo lá no grupo, e é mensagem, é não sei o que, faz não sei o que. Mas às vezes nós queremos que as coisas se apareçam. Sim. Nós queremos ter a melhor banda, nós queremos ter o melhor músico, nós queremos ter tudo do bom, nós queremos ter os melhores jovens, nós queremos tudo. Mas você já parou para pensar que a inconformação que está dentro de você é para você construir algo no lugar onde você está? Aí sabe o que a gente faz? Com a nossa inconformação, em vez de subir aqui e construir, botar para fora aquilo que Deus está gerando em cada um de nós, às vezes nós falamos, nos queixamos, ou às vezes nós falamos assim, bem, aonde tem? Eu vou lá. E nós esquecemos que a inconformação, nós não percebemos que às vezes aquilo que está ali dentro de nós é para nós começarmos a malhar o trigo. É para nós começarmos a malhar o trigo. Porque nada vai se fazer se você não malhar o trigo. Se você não encontrar uma estratégia, se você não encontrar uma maneira, nada muda. Você vai fazer 40, 50, 60, 80. A gente precisa entender, e esse pensamento aqui, que me veio hoje acerca de Gideão, mexeu comigo, porque eu preciso fazer algumas coisas, e é muito engraçado isso, porque assim, eu estou na igreja há mais de 30 anos, e nesses 30 anos eu sempre me movimentei, eu sempre fiz alguma coisa, mas o Espírito de Deus, esses dias, ele tem mexido comigo, e Ele tem falado comigo, sabe, você precisa fazer algo, você precisa, sabe, você precisa ir aqui, você precisa se lançar aqui, e eu tenho falado para Ele assim, eu tenho medo. E aí eu fico pensando em Gideão, e eu vejo que mesmo com medo, Deus usou esse homem. Deus deu a ele condição, mesmo ele lidando com alguns sentimentos, com algumas coisas que estavam dentro dele, Deus o usou.
perceber e de dar esses passos, porque Gideão estava se movimentando. E eu fiquei pensando, Deus, por que os 300? Por que tanta gente se levantou? Era uma multidão. Mas quando Deus começou a falar com Gideão e falou: olha, Gideão, vê mesmo quem que quer ir, quem que quer vivenciar isso. E quando Gideão falou: quem está com medo pode ir embora, ele perdeu mais do que a metade do exército dele. Vai embora, quem está com medo. E foram embora. Deixaram Gideão. E depois a estratégia da água, de como beber a água. Quem chega lá, meu filho, e beber a água com o cachorro, você também exclui. E você pode ter certeza que a quantidade daqueles que beberam água dessa forma foi maior do que os que beberam da forma certa. Mas havia um segredo na maneira de beber aquela água. Existe um segredo, existe uma postura. Nós não podemos nos deixar, nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Os 2 primeiros grupos estavam comprometidos pelas circunstâncias. E eles foram levados a um outro lugar. Não ao lugar onde Gideão estava indo com aqueles 300. Porque você precisa, eu preciso, nós precisamos perceber nesses dias qual é a forma, qual é o jeito, qual é a maneira. Porque nós precisamos lutar do jeito certo. Nós precisamos fazer do jeito certo. Desculpa, algumas situações não mudam se nós não mudarmos. Não mudam. E eu volto a te dizer, eu tenho fé que nessa noite Deus vai dar estratégias para alguns de nós. Eu tenho fé para isso. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus faz isso. Mas eu tenho certeza que tem pessoas sentadas aqui que, como Gideão, estão se movimentando. E quando eu falo isso, eu não falo só em relação à igreja, mas em relação à tua vida de um modo geral. Porque nós nos sentamos, nós nos apegamos em coisas, nos escoramos em coisas, esperamos que alguém faça. E Deus pode até usar alguém para fazer por você. Outro homem que me impressiona é Josué. Eu gosto muito dele, porque Josué a gente quase que consegue contar a história dele toda. Josué foi um cara que você viu ele servir a Moisés. Moisés morreu. E Deus confiou a ele. Assim, cara, pensa bem. Moisés foi um cara. Moisés tirou o povo do Egito. E Josué de perto. Josué teve a honra de conquistar a terra que Deus prometeu aos seus filhos por herança. Josué, cara, esse cara é demais. E a gente consegue ver a trajetória de Josué, a gente consegue ver aquele homem triunfar nas batalhas e tudo mais, mas você vê o fim. E você vê aquele homem diante daquela nação, diante de toda a conquista, aquele homem olhar e dizer: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a
Senhor. É com Ele que eu tenho aliança. Eu não tenho aliança com a vitória. Eu não tenho aliança com o fato de eu ter entrado, de eu ter possuído. Eu tenho uma aliança com Ele. E é a Ele que eu vou continuar servindo. Você sabe por que muitos de nós caímos? Porque nós passamos a ter aliança com aquilo que nós conquistamos. E perdemos o compromisso com Deus por causa disso. Comprometemos a integridade. Comprometemos o caráter. Comprometemos a nossa falha e o nosso compromisso com o Senhor. E Deus, nesses dias, Ele está nos chamando. Ele está dizendo: vem, igreja. Vem, porque eu tenho outra coisa para mostrar para vocês. Tudo que vocês viveram trouxeram vocês até aqui. Mas eu estou para liberar algo para vocês que vai levar vocês a um outro lugar. Eu vou levar vocês a um outro lugar. E eu, com muito temor nessa noite, eu quero dizer que existem coisas aqui que estão virando, estão, mudando. Com muito temor nessa noite, eu quero dizer isso para vocês. Debaixo de um temor de Deus, porque é muito... você precisa ter temor para você dizer que Deus está intervindo na vida de alguém. Não pode ser uma palavra porque você está emocionado. Não pode ser uma palavra porque você quer o bem de alguém. Não pode ser uma palavra porque você gosta de alguém, mas precisa ser uma palavra que está vindo do coração de Deus para nós nessa noite. E eu creio que nessa noite o Senhor está mudando estações. Deus está trazendo, estratégias. Há uma atividade de Deus nesse lugar, nessa noite, para te trazer ideias, para te trazer oportunidades, para criar situações aonde elas ainda não existem. Aquilo que Deus fez com José, Ele não parou de fazer, Ele continua, Manu, fazendo hoje. E Deus tem mudado o mundo por causa de pessoas como você. Deus tem mudado o mundo por causa de pessoas como você. Para que portas que viveram fechadas a vida inteira possam estar abertas, para que você entre nelas. E isso só Deus faz. Porque há uma filosofia nesse mundo que leva esse mundo para o inferno, mas há uma filosofia de Deus que abre porta para os seus filhos. Nós às vezes nos impressionamos com aquilo que o diabo está fazendo, mas que hoje os nossos olhos se abram para aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus não está acuado, escondido, impossibilitado de fazer as coisas. As impossibilidades estão em nós, não em Deus. E isso tem mexido comigo. Isso tem mudado a minha vida. E eu tenho aprendido. Tá ruim? Vamos fazer ficar bom. E eu quero orar. Nós precisamos de estratégias. Alguns de nós estamos na mão de pessoas, de situações e circunstâncias, porque não temos estratégias. Alguns de nós queremos que as coisas mudem, mas nós não queremos abrir mão de algumas benevolências que circunstâncias às vezes nos trazem.
Às vezes, nós queremos que algumas coisas mudem. Nós queremos, às vezes, uma liberdade, sonhamos com algumas coisas, buscamos algumas coisas para nós, mas nós não queremos abrir mão de algumas coisas. Nós não queremos abrir mão, às vezes, de alguns privilégios. Não queremos. E quando nós não abrimos mão desses privilégios, porque alguns privilégios são extremamente nocivos na nossa vida. Alguns privilégios cortam nossas pernas, amputam nossos braços, inibem a nossa inteligência, castram a nossa capacidade de produzir. Alguns privilégios são engodos, são enganos. E que nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, os nossos olhos se abram, o nosso entendimento se abra, as nossas emoções, elas nessa noite ouçam aquilo que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. E mais uma vez eu te falo isso para você com muito amor, com muito carinho, com muito respeito que eu tenho a você. Mas Deus nesses dias está nos chamando a isso. Eu quero orar, queria que você ficasse de pé, porque se a gente for ficar falando, a gente vai falando, né?